Que bom poder te ver aqui hoje. Eu quero começar hoje a lição lá em Tiago, que foi o que nós dizemos aqui no domingo passado, mas não vamos ficar em Tiago hoje. Vamos abrir em Tiago 4:7, que foi onde a gente parou. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Igreja, olha aqui para pastor, ó. Quem veio aqui já sabe, porque o domingo passado foi extraordinário na revelação que Deus trouxe para nós. Quando Tiago escreveu essa carta, Tiago escreveu para um grupo de pessoas que estavam doentes emocionalmente. Muitos da igreja estão doentes emocionalmente. Nós temos depressivos dentro da igreja. Nós temos ansiosos dentro da igreja. Nós temos traumatizados dentro da igreja. Nós temos narcisistas dentro da igreja. Nós temos pessoas que precisam de ajuda e que estão doentes emocionalmente. Tiago escreve essa carta para um povo de Deus, mas que estava disperso, que estavam tendo problemas de relacionamento, porque não sabiam se relacionar. Tiago começa dizendo, vocês que arrumam problema, vocês estão vivendo os problemas que vocês mesmos estão cavando. E ele começa a dizer tantas coisas preciosas, ele começa a dizer que aquele que se apega demais vai ter problema, aquele que também se afasta demais vai ter problema. Isso eu preguei na quarta-feira, que tem tudo a ver com a mensagem do domingo. Se você não veio na quarta, corre lá também e assiste a mensagem na íntegra, que ali foi poderoso também a mensagem da quarta. Mas voltando aqui, ele termina dizendo o seguinte: se vocês tiverem que se sujeitar a algo, se sujeite a Deus. E aí ele diz o seguinte: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E no domingo passado, eu fiz aqui um desenho curioso, como se o diabo estivesse lendo isso aqui. E você concorda comigo que o diabo conhece isso aqui como ninguém, muito mais do que a mim e a você. E ele então, conhecendo, porém ele não obedece. Eu imagino, e ontem eu falava isso até com o pastor Fernandes Lima, ontem eu estava na sede de São Paulo, e ali com o pastor Fernandes Lima compartilhei essa revelação. E a gente gosta, né? Eu, pastor Carlos, pastor Fernandes, estávamos ali e a gente gosta desse momento. É um momento que eu digo que é um momento à mesa, mesmo ali estando em pé, trabalhando, é um momento que a gente chama Jesus para estar conosco. E eu falei para o pastor Fernandes, pastor Fernandes, imagina o diabo lendo essa palavra, conhecendo. Ele está dizendo assim, resisti a mim e eu serei obrigado a fugir. Ele sabe disso. Satanás sabe claramente que se você resistir a ele, ele será obrigado a fugir. E o que é resistir? Não ceder. Então vamos traduzir isso aqui. Satanás sabe que se você não ceder às tentações, que se você não ceder ao que ele te oferece, se você não ceder aos pensamentos malignos, e que pensamentos são esses? Salmo 91, são as setas que voam de dia. No Salmo 91, que é um salmo de livramento, diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E aí ele vai dizendo as características da pessoa que vive o livramento. E numa dessas partes do Salmo 91, ele diz assim, não temerei a seta que voa de dia. Essas setas, igreja, olha aqui para pastor, são os pensamentos de derrota. O que são setas? São flechas lançadas. Flá! E ela vem, se você vê uma flecha sendo lançada, ela acerta o alvo e ela vem repentinamente. Não sabe nem de onde veio. São os pensamentos. Pensamento, você está lá trabalhando, está lá tranquilo, de repente vem. Eu sou um lixo de gente. Eu sou uma derrota. Meu filho vai se perder. Essas são as setas que voam de dia, são esses pensamentos. E a Bíblia está dizendo, então veja, Satanás imaginando isso, falou, bom, eu lanço setas, você vai ver mais o que ele faz aqui daqui a pouquinho na primeira carta de Pedro. Eu faço tudo isso contra ela. Se ela ceder, ela não resistiu. E se ela não resistiu, eu vou ficar por aqui.
Se ela não resistiu, eu não vou sair. Quem está entendendo aqui a profundidade dessa mensagem? Então, o que você veio fazer aqui hoje, saindo da tua casa para estar aqui 7 da manhã? Você veio aqui hoje para você aprender o quê? A resistir. Peraí, então tem um jeito do diabo fugir da minha vida, fugir da minha família, fugir da minha mente, fugir com esses pensamentos malignos que eu tenho, fugir com essas tentações que eu tenho, que quando eu vejo já caí, quando eu vejo já foi. Então existe essa forma de eu resistir. Só que o que eu preguei aqui no domingo passado? Satanás, olhando isso, como invejoso que ele quer roubar toda a glória de Deus, o que ele quer fazer? Ele vai fazer você cumprir o contrário. Qual o contrário, irmã Thaís? Ele vai fazer você resistir a quem? A palavra de Deus. Então, peraí, o diabo está olhando isso e vai falar, peraí, se essa pessoa aí resistir ao que eu ofereço a ela, os pensamentos, os sentimentos, lembra que o diabo não tem palavra? O diabo não tem palavra, ele tem sentimentos. Eu já preguei isso aqui inúmeras vezes. Então, Satanás, ele vai, olha como ele é sutil. Ele vai trabalhando com sentimentos, com pensamentos. E quantas pessoas regem sua vida inteira? Olha como é difícil, pessoal. Pautada em quê? Sentimentos e pensamentos. Que é a arma que Satanás, é o campo dele. É o campo que ele trabalha. E qual é o campo que Deus trabalha? Se você estiver nesse campo aqui, você está blindado em o nome do Senhor Jesus. Não tem como. Por isso que o pastor é enjoado. Fala, vem na quarta-feira se você ama a tua família. Porque na quarta-feira eu te dou uma mensagem para você blindar a tua casa. Na sexta-feira devia ser o dia mais lotado da igreja. É de cura e libertação. Libertação dos maus pensamentos, libertação. São mensagens o quê? Direcionadas. Não estou te dando bronca, não, estou te ensinando. Ah, pastor, eu trabalho, então tudo bem. Quando eu cheguei na igreja, eu também trabalhava. Trabalhava fora, trabalhei em muitos lugares. E eu lembro que quando eu chegava na igreja, eu chegava nem que fosse para o amém. Eu lembro que o meu ônibus passava, era 8 da noite. Eu falei, putz, o culto já começou. Mas eu ia. Chegava lá com a oração, mas eu chegava. Então são decisões que a gente toma na vida. Mas voltando aqui, ó. O diabo vendo isso, ele vai falar, bom, então, por que eu estou falando isso para você? Você me perdoa por que eu falei isso? Sabe por quê? Porque é muito difícil você resistir a alguém que sabe trabalhar com sentimento e pensamento, às vezes com uma palavrinha só para a semana. Então, o que a pastora faz? No domingo eu te dou uma palavra mais densa, né? Para poder te ajudar. Mas voltando aqui, ó. Satanás olhando, ele pensa, bom, se ela me resistir, se ela resistir ao que eu ofereço a ela, a essa pessoa, então já era, eu vou ter que fugir. Já era. Eu vou ter que ir embora. Pastor, isso aí tudo bem, isso aí eu já entendi. Só que se a gente avançar para o vizinho é a 1 de Pedro. Você vai ver que já está no finalzinho do Tiago, você vai encontrar a 1 de Pedro. Não precisa nem folhear muito. Na 1 de Pedro, você vai folhear agora até o capítulo 5. Capítulo 5 é o número maior, grandão. E o versículo de número 8 e 9. Você vai ver como é que o diabo vai agindo e você vai ter que buscar recursos. Esses dias meu marido estava me explicando uma coisa. Eu falei assim, por que é tão difícil achar um técnico para a seleção brasileira? Eu não entendo nada de futebol, sou leiga mesmo no assunto. Eu sei quando há impedimento, pelo menos isso eu sei. Eu entendo um pouco do jogo, mas tudo bem. E ele falou assim, eu falei, qual é o diferencial? Porque assim, jogar, todo mundo sabe jogar. Todo mundo que está ali sabe jogar, é ou não é verdade? Todo jogador que está lá é bom. Na sua posição, ou até em outras posições, ele é bom. Mas por que perde? Por que ganha? Qual é a diferença? E ele estava me explicando as formas táticas. Ele falou assim, Thaís, um bom técnico é aquele que estuda o inimigo. O bom técnico é aquele que vai olhar como é que o adversário que eles vão enfrentar na semana que vem joga. Então não basta só saber jogar.
Não basta você ser bom de alguma coisa, bom de Bíblia, bom de palavra, se você não vai praticar. Você vai entender, quando você estuda as Escrituras, por que será que Deus deixa claro como age o tentador? Deus deixa aqui disponível para nós. Como age o nosso inimigo. Deixa aqui nas histórias de quem caiu e de quem resistiu. Não é à toa que você lê aquelas histórias no Antigo Testamento. Porque ali fica claro a ação do diabo em várias vidas. Fica claro como... E é engraçado, olha aqui para pastor, ó. É engraçado como o diabo age igualzinho desde que o mundo é mundo. Ele age, não muda, é a mesma coisa. Nunca mudou. Ele age da mesma maneira, vai ali e tal, vai sondando, você vai ver aqui. E aí ele disse isso para mim, ele falou, Thaís, eles estudam o time que eles vão, eles estudam os vícios do outro time, aonde é a falha, aonde é o buraco do outro time, para que eles então possam entrar, para que eles então possam vencer. Falei, interessante isso, porque assim é no mundo espiritual. Por que você está falando isso, irmã Thaís? Você tem que acordar para a vida que quando você tiver um pensamento demoníaco de que a sua casa vai ser destruída, de que os seus filhos vão se perder, de que essa doença vai prevalecer, quando você tiver esse tipo de pensamento, você tem que ter claro na tua cabeça, essa é uma investida de quem? De Satanás. Quem está trabalhando é o meu adversário. Se é o meu adversário que está agindo, por que eu vou ceder? Eu tenho que correr para onde? Para quem me garante a vitória, para quem vai me blindar. Porque é a verdade que nos libertará, diz as Escrituras. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Enquanto eu não conheço a verdade, eu estou o quê? Presa. Enquanto eu não conheço o que Deus tem para mim, eu estou preso. Preso em quem? Nas mentiras do inimigo. Eu estou preso no que eu vivi a minha vida inteira. Eu estou presa nos meus traumas. Eu estou presa no meu passado. Eu estou presa em tudo aquilo que um dia eu vivi. Mas aquele que está em Cristo Jesus, ele deixa claro aqui, ó. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Graças a Deus. Agora, essa é a verdade. Agora não, você aceita Jesus, você está 20, 30, 40, 50 anos na presença de Jesus e ainda deixa o inimigo te enganar. Ainda deixa ele prevalecer. Na 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, olha o que Pedro vai ensinar. Presta bastante atenção. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Olha aqui para pastor, ó. É o que eu expliquei aqui agora. Veja que como Satanás é invejoso, talvez você já tenha aprendido isso, mas a Bíblia diz que ele anda ao derredor como um leão. Você já viu o leão na jaula? Ó. Doidinho para sair. Ó. É assim, é ou não é assim? Ele fica, parece que ronronando, igual um gatinho, só que é um leão. Né? Então o ronronar dele é um pouquinho maior. Veja que a Bíblia compara Satanás como sendo um leão, mas ele não é leão. Diga, ele não é leão. Leão só tem um, leão da tribo de Judá. Esse rasga, esse arrebenta tudo. Veja que o leão é o Senhor Jesus. Ele rasga, ele arrebenta, ele despedaça toda a obra do inferno. Mas Satanás, ele quer estar ao derredor, ele está, na verdade, ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, olha aqui para pastor, ó, não é novidade para ninguém, está escrito. Não é novidade para mim nem para você que ele quer matar, roubar e destruir. Você não é o perseguido do diabo. Não é que existe uma nuvem negra sobre a tua vida. Não é que o diabo está furioso com você essa semana. Esquece isso. Essa é a missão dele todo o santo dia. Todo santo dia.
Então, olha aqui para pastor, ó, se todo santo dia, você que está aqui, você que está em casa, se todo santo dia você acorda desanimado, é uma investida de Satanás. Se todo santo dia você tem pensamentos de morte, é uma investida de Satanás. Então o que você tem que fazer? Se blindar, vou chegar lá. E aí, Pedro ensina assim, sede sóbrios. O que é uma pessoa sóbria? O que é uma pessoa? Sóbria é uma pessoa séria? Não necessariamente. Vamos trazer para a nossa realidade. Uma pessoa que enche a cara é uma pessoa sóbria? Não é. Ela está fora de si. Então, você não vem falar para mim que esse negócio de dar um golinho de vez em quando, mas ser crente, aí vamos rasgar a Bíblia aqui então. Desculpa aí. Porque a Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho, mas sim com o Espírito Santo. Se você tiver que se encher de alguma coisa, se encha do Espírito de Deus. Não adianta você falar comigo, ai pastora, mas eu não sei, né? Pelo amor de Deus, você precisa disso para quê? Para sair de si? Para que você precisa disso? Fala sério. Não cai nessa cilada, não cai nessa furada. Você não precisa disso, você sabe que você vai sair de si. Uma pessoa que dá um golinho ali no negócio, ela já está, como dizia, né? Já está no brilho. Já está alegrinho. Pô, esse não é você. Esse não é você. Para que fingir isso? Então, mas por que a senhora está falando isso? Porque Pedro diz assim, sede sóbrios. O contrário de alguém que colocou alguma coisa dentro dela que não é o Espírito Santo, é ser sóbrio. Ou seja, quando Pedro está dizendo para a igreja, para o povo ser sóbrio, é aquele que está falando assim, ó, não se contamine com nada de fora. Seja sóbrio, fique na palavra. Sede sóbrios, vigie, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão. Por quê? Porque qualquer coisinha ele vai te enganar. Qualquer coisinha ele vai te enganar, buscando a quem possa tragar. Versículo 9, ao qual resisti, firmes aonde? Na fé. Sabendo, agora que é bonito, ó, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos, aonde? No mundo inteiro. Então, meu amigo, volto a dizer, você não é o preferido de Satanás. Ele não tem ninguém. As mesmas aflições que você sofre, o pastor sofre, o obreiro sofre, as tentações como a doença e tantas outras coisas. Então não vem falar que o fulano está no pecado e que por isso ele está doente. São tentações e que nós temos que aprender a resistir. Veja que Pedro está dizendo assim, olha, vocês precisam resistir firmes na fé, não é no entendimento, não é na teologia, não é no excesso de conhecimento de Bíblia. Pedro está dizendo, vocês não vão vencer com a letra, vocês vão vencer quando vocês resistirem firmes na fé. E fé, o que é fé? Vou lembrar você, a fé é crer naquilo que não se vê, a fé é crer naquilo que se espera. Então não adianta você falar para mim, Pedro está dizendo o quê? Você vai resistir como? Eu não tenho força, irmã Thaís. Tem sim, que ele está falando que as mesmas lutas todo mundo sofre. E por que os outros vencem e você não? Por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. O que está disponível aqui para mim, está disponível para você também. Então o Senhor está dizendo assim, ó, não tem como, se você resistir na fé, na palavra, crer naquilo que não se vê, naquilo que você espera, então você não vai vencer. Ah não, irmã Thaís, eu prefiro crer naquilo que eu vejo. Aí é por isso que muitos desanimam. Vem numa campanha, pega a rosa, chega em casa, o pau está quebrando lá. Aí você fala, tá vendo? Não adianta nada. Ué, você tá resistindo firme na fé ou você está resistindo no que você está vendo? Nem resistindo você está. Você está resistindo firme na fé no que você veio aprender? Ou você está resistindo? Não está resistindo, você vai ceder logo, logo. Olha o diabo bramando como um leão aí em volta de você e você não percebeu ainda. Então, o primeiro passo que você... Pastor, eu estou entendendo. Então, a primeira coisa que você está aprendendo aqui hoje, que eu falei que o mês de maio todinho eu vou ensinar você a resistir ao diabo para ele fugir da tua vida. Primeira coisa que você tem que aprender, eu preciso aprender a resistir firme na fé. Não é no que eu vejo, não é no que eu ouço. Te ligaram, ó, teu filho está aqui preso. Ó você. Eu vou resistir firme na fé. Eu tenho uma palavra para isso. Obrigada aí por ter ligado. Você tem que ter uma palavra. Quem está entendendo aqui, ó? Você tem que estar munido com ela.
Você tem que estar com a couraça, com o cinto, com o sapato, tudo isso tem que estar em você. Porque na hora da má notícia, na hora do dia mal, e a Bíblia diz que o dia mal vem, não adianta você querer brigar com Deus. O dia mal vem para todos nós. Veja que Pedro está falando, no mundo inteiro tem gente sofrendo as mesmas aflições. No mundo inteiro, Pedro está dizendo, somos todos iguais. Outra mania que o homem tem, querer endeusar os outros homens. Cuidado com a idolatria. Porque o pastor fulano esquece, pelo amor de Deus. Porque o esquece. Todos nós passamos as mesmas aflições. Só que uns resistem, outros caem. Uns resistem firmes na fé. Olá, meus amigos, que alegria ter você aqui no meu canal. Se essa mensagem falou ao seu coração e ele está cheio de gratidão, e você sente agora no seu coração de fazer uma doação, faça agora em nome do Senhor Jesus, porque a obra precisa. Basta você fazer a sua doação através do Pix doacoins@iigd.com.br e em seguida mande o comprovante para nós através do WhatsApp 19 991 07 49 14. Continue com a gente, tem muito mais mensagens aqui para te abençoar.